João, Boa noite, professor. e aí, João, tá sem microfone? Ok, beleza. Bom, vamos lá, então. A gente vai começando e aí o pessoal vai chegando devagarzinho, para que a gente aproveite as 2 horas todas, né? Olá, Emily, boa noite. Obrigado pela câmera. Professor, sua aula deu tudo certo lá na UPE? Deu tudo certo, sim, Adriana. Obrigado por perguntar. Foi maravilhoso. Galera, muito massa. Eu também estou, então tá tudo certo. Tá me escutando bem? Estou, mas ele deu uma vibração um pouquinho. Mas Deixa eu eu ver se escutei eu. que deu tudo certo. E que a galera era boa e você também. Eu vou tentar aqui reconectar a internet, rapidinho.
E aí, galera, voltei. Vamos lá, minha gente. Tá todo mundo bem? Tranquilo? Obrigado, Letícia. É muito importante isso, ver a carinha de vocês. E aí, Ascara, quanto tempo, né? Você desaparece, reaparece, é assim mesmo. Boa noite. Boa noite. A mulher que me dá esperança enquanto o neoliberalismo está nos atacando, né? Minha gente, bom, nós até agora nós já vimos as clínicas gestálticas, né, que é a parte mais técnica da clínica da Gestalt. Nós olhamos para o desejo e olhamos para uma ética gestáltica, né, uma ética de acolhimento. Hoje nós vamos começar com fenomenologia, mas a gente vai partir. Em outros encontros, nós já falamos de Brentano, já falamos de Russell, já falamos de Heidegger, e aí nós optamos dessa vez começar com um cara que é dissidente de Heidegger. Foi um dos alunos dele, que acompanhou Heidegger nas universidades que ele ia, né, dar aula. Boa noite, professor. E se apartou dele no momento do nazismo, né? Já que Heidegger ele participou do Partido Nazista e o Hans Jonas, judeu e inteligente, né? Não acompanhou seu mestre, ele fez uma dissidência sobre isso. Mas ele pega as teorias de Heidegger e começa a pensar sobre a fenomenologização da Terra e, olhando para isso, pensou que a Terra ela exigia, convocava uma certa ética que não era proposta anteriormente. O mundo da técnica na Terra exige uma ética, convoca uma ética, ou seja, aparece uma necessidade de lidarmos com essa técnica que, de antemão, o Hans Jonas ele vai falar que essa técnica também faz parte de um desvelamento da Terra junto conosco. Isso significa que a técnica ela aparece como também necessidade de mundo. O problema não é esse, o problema é que a técnica ela ultrapassou a sua finalidade e objetivo e não existe mais uma ética de relação junto com a gente. Esse é o pensamento do Hans Jonas. Ele vai falar o seguinte, lembrando de uma coisa, que a gestalterapia é uma abordagem que vai falar de uma sociedade que é anarquista e de uma perspectiva não binária. Nesse sentido, no que nós vivemos, isso é uma ideia utópica, certo? Imagina que a gente está vivendo uma república, a gente está vivendo numa
falsa democracia, né? Nunca houve uma democracia de verdade, aqui no Brasil, pelo menos, quiçá no resto do mundo, mas vá lá. E pensar numa anarquia, pensar em atitudes anárquicas, se tornaria utópica, porque se nós vivemos numa estrutura da técnica em que a gente tem que se massificar, globalizar, temos que atender às necessidades do mercado, a anarquia ela enfraquece, é como se fosse uma coisa muito longe. Saudades, Wagner, meu querido, apareceu também. Você e Ascra aí de volta, que maravilha. Retorno do desejo, né? Que massa. Vamos lá. Então, a gestalterapia ela vai nascer num embate humanista contra esse tecnicismo exacerbado, né? E veja bem, é um tecnicismo exacerbado, ou seja, é a técnica pela técnica e apenas a técnica. Isso significa que nós não temos outra possibilidade de relação nesse racionalismo que não seja puramente pela técnica. O Hans Jonas ele vai dizer que o capitalismo e a técnica e o neoliberalismo vai ter uma condição utópica e dessa maneira é um utopismo diferente da gestalterapia, que é a utopia de que se nós continuarmos com esse progresso e essa técnica, ou seja, explorando e tirando os recursos da terra, nós vamos chegar numa felicidade. Nós vamos nos desenvolver. Por isso que a gente não pode parar de produzir, de desmatar, de da São Marcos da vida, de fazer barreiras. Por que, que essas barreiras elas não têm, elas simplesmente quebram e matam uma população? Porque como a gente vive numa técnica pela técnica, sem ética, nós não pensamos numa estrutura para salvar e prever pessoas. Nós apenas pensamos no lucro que vai dar. Essas grandes empresas, elas pensam na barragem, fazem tudo direitinho, entre aspas, mas não fazem as vistorias, não fazem os acabamentos, não fazem as condições para que desastres não aconteçam, porque isso é contraproducente. O investimento em salvar essas populações não dá um retorno lucrativo. Seria só gasto. Imaginem você que essas empresas, né, essas empresas que quebraram as barragens, não pagaram ou pagaram minimamente as indenizações. É a técnica pela técnica. Isso é a utopia da técnica. É a utopia que nós vivemos para Hans Jonas. Diferente da gestalterapia. A gestalterapia, ela tem uma utopia baseado numa construção de uma outra sociedade possível. Se ela vai ser boa ou ruim, não sabemos ainda. Mas essa que nós estamos não está dando certo. Fala, Lara. Boa noite. Então, gente, eu preciso lembrar para vocês a entrevista que o Galeano deu, né? Porque quando a gente fala de utopia, principalmente falando de uma abordagem anarquista, a gente parece que está num sonho, assim, num devaneio. E algumas pessoas elas ficam incomodadas, né? Porque parece que para elas que faltam praticidade. Galeano ele vai falar que a gente precisa de utopia para que a gente faça política, para que a gente se mova. E ao ser perguntado o que é utopia para Galeano, ele vai responder
olha só, utopia, vamos fazer o seguinte, para fazer uma analogia com o horizonte. A utopia é um lugar como o horizonte que nós imaginamos o que tem lá, nós queremos alcançar, nós sonhamos em alcançar, mas toda vez que nós damos 2 passos para esse horizonte dá 2 passos de distância para a gente. É como se a gente não pudesse alcançar nunca. Isso é utopia. É imaginar para além do lugar geográfico um um lugar possível que não é o nosso de agora e que a gente não consegue alcançar, não consegue abarcar. Bom, ao dizer isso, a, o entrevistador fala, tá, mas então para que serve a utopia? E Eduardo Galeano vai falar, para isso, para andar, para se movimentar, para não ficar parado, para não ficar embrulhado nessa dinâmica da técnica. A diferença entre utopia e metafísica. Bom, utopia é isso, né? Utopia é esse sonho, é esse almejar. Não é apenas um sonho, mas é também olhar para além do que existe, né? É olhar para além. Metafísica é algo que não está na física, ela está além da física. Mas só que utopia, quando a gente olha para além do que existe, além da realidade do aqui e agora, isso é física também. Lembra que a gente, na intencionalidade, a gente lida com um passado e um futuro no presente, em que nós antecipamos um futuro. Essa imaginação nós vamos chamar de intuição. São os atos intuitivos. Intuir também está na nossa condição de mundo. Já a metafísica, ela é contra-intuitiva, né? Porque a metafísica é uma substancialização, é uma naturalização do mundo em que as coisas já se dão a priori. A metafísica, ela dá as condições a priori antes do que ela aconteça. Então não precisa de intuição. O que precisa é só apenas lidar com a metafísica, com a sedimentação, a naturalização. Não precisa ir além. Além dos binarismos, além do que é homem e mulher, além do que é claro e escuro. A metafísica já foi além pra gente. Não precisa mais fazer nada, entendeu? É como se a gente perdesse a potencialidade de vislumbrar transcendentalmente. Certo, João? Massa? Pensando nisso, nós vamos entrar no seguinte. Vejam só. Nós vamos ler o texto juntas agora. Eu espero que vocês estejam aí em mãos, né, para que a gente possa fazer uma leitura dinâmica, mas pensando numa pergunta, ou então numa sentença, que é a teoria do self, ela é a teoria de que toda experiência acontece na fronteira de contato entre o organismo e o ambiente. Não é no organismo e não é no ambiente. Não é no organismo no sentido de que não é solipsista, o que significa que a condição medicalocêntrica individualista ela vai para o água abaixo nessa teoria da Gestalt. Porque para a técnica medicalocêntrica, ela vai considerar o indivíduo indivisível,
Então está tudo, a realidade está toda nele, hein? E todas as condições para que ele viva está nele. Se ele não consegue viver, então tem algo errado nele. Eu estava vendo agora, né? Fantástico, a Rita Van Hilt, né? Vocês se conhecem. Eu estava falando assim, ó. Caramba, é muito louco a gente falar que existem deficientes, né? Deficientes físicos ou deficientes mentais. A gente nunca considera que a deficiência está no lugar que não tem acesso. A deficiência não está no lugar que não propõe braille, né? Que não propõe alternativas variantes. Porque a gente está preso numa metafísica de como o sujeito deve ser. E essa metafísica faz com que a gente use como parâmetro e que as pessoas que não estão nesse parâmetro, elas estão com deficiência. Então parece que existe um modelo perfeito, um Deus, né? Uma divindade que é a perfeição, a supervisão, a fala, duas pernas andar, tudo isso, né? Não ser gorda. A gente nunca considera que é uma relação não binária, né? Então, é isso, olha, toda experiência acontece na fronteira de contato entre organismo e ambiente. Se tem algo que está a sofrer, esse algo ele está na relação, está entre, não está em mim, não está no outro, não está no ambiente, está na relação. Olhar para isso é muito difícil através da metafísica. Porque a metafísica ela vai separar os corpos do ambiente e os corpos ou as corpas de outras corpas. Separa, simplesmente. Como se eu fosse independente de vocês e do mundo e do ar que eu respiro. Essa é uma ilusão, né? Todas as conquistas da máquina e dos eletrônicos conseguiram fazer com que a gente sustentasse essa tese de que nós somos separados, né? A gente não precisa estar perto, agora a gente tem o Google Meet. A gente não precisa ter medo de distância, porque temos transportes a toda hora, né? A gente não precisa nem de gente para atender numa loja, porque agora você pode fazer um autoatendimento. A gente só não conseguiu ainda se separar do oxigênio, né? Mas a técnica vai querer isso. Ela está andando para isso, para que a gente seja o mais independente possível, entre aspas, né? Então, vamos ler, pensando nesse sentido da teoria do self. Vamos ver o que, é que tem a ver essa ideia de Hans Jonas com a gestalterapia. E vamos tentar criar aqui. Não, eu estou convidando vocês para entrar nessa utopia, né? Que é, vamos pensar a clínica da Terra. Vamos lá, Wagner, sempre com as perguntas maravilhosas. Você acha que a nomenclatura autoconhecimento faz parte desse mundo individual egocêntrico, visto que o conhecimento é na relação e da relação, não de mim apenas? Boa pergunta. Autoconhecimento é coach, né? Quem é que vocês acham? Quem é que pode falar isso? Eu posso falar uma coisa Fala, Yáscara. sobre o que eu acho isso. Não me Eu deixe acho. entristecer, viu? A sua função é essa. A minha função é. Eu não sei se eu consigo segurar essa função, mas Toda bora. hora, né? Sobre essa coisa do autoconhecimento. Eu penso isso muito sobre campo. Eu penso isso no campo, que é esse lugar de relação. Então, eu vou me percebendo como eu fico diante do outro.
Não só numa relação terapêutica ali, eu e paciente, ou sei lá como é que se chama. Aqui no livro é consulente, né, no Clínicas Gestálticas. Mas eu faço isso, sei lá, estou diante do meu pai. Como é estar diante do meu pai? Quais são os gestos, por exemplo, que eu sempre faço quando eu estou diante do meu pai, sabe? De repente eu me pego um pouco mais nervosa, ou de repente eu me pego com os pensamentos. Então eu penso muito nesse lugar de campo, que eu penso em ressonância, por exemplo, quando eu estou diante daquela pessoa, me desperta isso. Então acredito que isso é meu e é dele, isso é nosso, né? Mas às vezes é também muito dele que eu consigo captar. Mais ou menos assim que eu penso em relação. Perfeito. Ou esse lugar de autoconhecimento. O que é que eu penso de autoconhecimento? Eu estar presente o suficiente em mim para que eu entenda antes de, vamos dizer, de reagir ou de ter alguma atitude, tipo, perceber aquilo em mim, tipo, o nome disso é raiva, o nome disso é tristeza, o nome disso é ansiedade, né? É isso que eu vou entendendo, assim. Eu reconheço o sentimento, eu nomeio o sentimento, e a partir daí me movimento ou não, né? Ter uma presença o suficiente aqui no meu centro para entender. E tinha outra coisa, que era sobre a utopia, que eu também tenho pensado muito sobre isso. Estava hoje lendo Clínicas Gestálticas, e aí eu pensei assim, né? O mundo não é acolhedor. Eu não tenho como esperar que o mundo seja acolhedor, porque ele é horrível. Mas no meu caminho, eu vou encontrar pessoas que são acolhedoras. E cabe a mim também. Sabe aquela coisa bem piega? Ser a mudança que eu quero ser no mundo? Mas, tipo assim, de fato, criar uma realidade que eu quero. E quais são os movimentos que me levam a criar essa realidade que eu quero? É ancorar uma vida de terapeuta? Então é isso. É ancorar uma vida de bailarina? Então é isso. E saber que nem todo mundo vai acolher essa minha escolha. E saber que nem todo mundo, inclusive pessoas mais próximas, não necessariamente tem que acolher isso. Mas sabendo também que nesse caminho que eu vou caminhar, que vai se distanciar, mas que eu vou me aproximar, e que a minha busca vai ser sempre me aproximar dele, eu vou, ao longo dele, plantando e colhendo, né? Colhendo esse acolhimento, esse apoio, essa, né? Esse lugar aí de força que eu preciso para continuar nele, né? Porque eu fico lembrando quando eu era bem mais jovem, assim, e eu ficava, mas para que essa coisa mesmo do dinheiro pelo dinheiro, né? E hoje eu vejo, assim, cara, pois é, então o autoconhecimento aparece na relação. É, eu entendo um pouco assim, Lara, esse lugar do autoconhecimento como sendo um lugar de awareness mesmo, de tipo, de entender que o ambiente me influencia, né? Que até o campo de uma casa me influencia. E quando eu me sei influenciada também, eu posso me mover melhor diante daquilo, assim, não tomar tudo como meu, sabe? Não tomar também tudo como no ambiente, mas como essa troca. Eu entendo assim. Mas enfim, depois falo mais. Eu li o texto, eu gostei bastante. Eu gosto dessa coisa da clínica da Terra, do chamado da Terra, né? Acho tão bonito isso, acho tão poético e ressoa comigo. Aê, que massa. Ainda bem que você está entrando no barco, né? Mas é isso, eu concordo plenamente, Yaska. Concordo muito. É isso, né? Quando a gente fala de autoconhecimento,
rapidamente te remete às condições neoliberais e binárias do que seria autoconhecimento, né? Porque autoconhecimento no senso comum não é nada disso que você disse, né? No senso comum você tem que saber quem você é, tem que saber o que é que você está pisando, quem é você, quais são as coisas que você quer, você tem que produzir, ser empreendedor da sua vida. Mas eu concordo demais, assim, o que Lara falou também, porque awareness é igual a intencionalidade. Awareness é intencionalidade. Estar aware é entender que tipo de intencionalidade está acontecendo agora com você. Com você junto com o mundo. Então é muito isso que você disse, assim, o autoconhecimento ele se dá junto com seu pai, você se conhece naquela hora, não quer dizer que você vai ser isso, entende? Mas é em relação ao outro, quando você está com uma samambaia na sua casa, você também está aware de outra forma, quando você está na praia, quando você vai viajar, enfim. O autoconhecimento, ele é uma presentificação, eu concordo com isso. É uma presentificação. Chorem, coaches. Não tem. Mas tem também um lugar que é muito interessante, que é, por exemplo, eu estar em um lugar e eu parar um pouco e respirar naquele lugar e me perguntar como é que eu me sinto aqui. Isso, Se perfeito. eu me deixar ser tomada pelo mar, se eu não só me banhar no mar, mas se eu sentir o que é o mar em mim, o que é que isso modifica na minha percepção? Porque é esse lugar da awareness, né? Esse lugar da intencionalidade. Aí eu posso até colocar aqui intenção mesmo, assim, nesse lugar que a gente conhece. Tipo, se eu estiver aqui com intenção de presença nesse lugar, o que é que muda? Né? Porque a terapia é um lugar que a gente faz isso com presença, né? Que a pessoa passa ali, aí você fala, opa, vamos voltar um pouco aqui, porque acho que vale a pena a gente dar uma pausa e pensar sobre isso. O que é isso que eu falei, né? Só que eu faço isso na vida, assim, eu faço isso quando eu pego a minha bike, eu vou lá na beira-mar, e aí eu falo, eu vou sentir o que é ter o sol em mim. Eu não vou só passar pelo sol. Eu quero saber o que é essa energia que clareia tudo. O que é isso, né? E como é isso em mim, Yáscara, né? Então, para mim, assim, eu entendo a Gestalt terapia, mas eu não chamo de Gestalt terapia, porque para mim isso é anterior. A Gestalt só me ajuda a nomear e a dar teoria para isso, né? Eu entendo ela como um modo de vida, assim, né? Tipo, não dá, eu não separo o lugar de clínica do lugar de vida. Nem eu, exatamente. A gestalterapia é uma filosofia de vida acima de tudo. E você falou muito, eu concordo demais com isso, né? Que a gestalterapia ela vem só para dar uma outra estrutura, mas ela não é a central, né? Ela não é a coisa, assim, não tem uma Bíblia que eu vou seguir os passos da gestalterapia para ser feliz ou então para conseguir chegar na utopia, né? A gestalterapia é só uma descrição de mundo para nos ajudar a essa coisa anterior. Muito massa, Yas, eu concordo muito com isso. Para nos ajudar o que é anterior a isso. Que é isso já que você está fazendo, né? Que é chegar no mar, inclusive eu achei muita sacanagem sua, Yasca, né? Ficar me fazendo inveja. Vou pegar minha bike para beira-mar, o solzinho, eu tô aqui em Garanhuns, morrendo de frio, né? O sol aqui demorou para aparecer. Enfim, assim, não tem praia, mas enfim, vou deixar isso para lá, vou guardar no meu coração isso que você falou, né? Mas é isso, assim, chegar no mar e sentir o que é que o mar
sou eu. O que é que o mato está me dizendo, né? Tem um texto de Heidegger que ele vai conversar com o rio Reno, entende? Ele está dando os primeiros passos para essa filosofia do Hans Jonas, da ética da Terra, né? Ele vai conversar com o rio Reno, entende? Isso é o que é o autoconhecimento não binário e temporal, que não tem a ver com conhecer um eu que sou eu e ser isso, né? Fala, Wagner. Eric, eu estava pensando aqui, esse autoconhecimento me lembra muito a questão do neoliberalismo, no sentido assim, de responsabilidade. Ah, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me compreender, e eu sou responsável por isso. Aí vem muito aquela questão do capitalismo, eu me recordo. Aí a Ascar estava falando sobre isso. A questão da fé, né? Também faz muito sentido para mim. Porque assim, muita gente fala assim, ah, fé é individual, mas até para mim ter fé, eu tenho fé em um Deus. Então é em alguma coisa. Não é uma fé isolada. E a não fé também, eu não tenho fé em alguma coisa. Enfim, não tem como separar. Mas esse mundo separa, é incrível. Você está falando de intencionalidade, é isso. Intencionalidade é a teoria de que toda consciência é consciência para alguma coisa. Nunca é para si. Nunca sou eu sozinho. Não existe esse eu que tem uma estrutura e uma unidade que é independente das coisas. Eu sou feliz por mim mesmo, eu sou uma pessoa feliz. Como assim? Você é feliz com alguma coisa ou com alguém. Você tem fé em alguma coisa ou em alguém. Para falar de não fé também, você tem que ter um referencial. Porque senão não faz sentido falar de não fé. Isso é intencionalidade, é awareness, né? Agora, essa coisa também de criar o meu próprio mundo, eu concordo também. Criar o mundo que eu tenho, mas só com um cuidado, para não ser a mesma coisa do senso comum e binarista, né? Que é, não é que eu vou fazer com que o mundo seja o que eu estou pensando e almejando. Eu não consigo fazer isso. Eu consigo diante das minhas possibilidades. Aí eu consigo ter uma mente positiva, né? Eu consigo fazer alguma coisa, colher afeto, dar afeto para colher afeto, essas coisas, né, que a gente sabe. Mas são possibilidades temporais que elas não são estáticas, que não dependem da gente. Elas não dependem de um eu querer isso, ou seja, não tem a ver com uma vontade de um pensamento positivo. Por mais que eu queira, assim. Eu vou fazer de tudo, assim, vou fazer trilhar meu caminho para ser feliz, ou então para receber coisas boas e acolhimento. Mas como é que é esse acolhimento, né? Assim, se esse acolhimento ele for estático e metafísico, eu não sei que tipo de acolhimento eu estou fazendo. Como é que eu vou saber quais são qual é a escada, quais são os próximos passos para que esse acolhimento ocorra? Se o mundo é totalmente aleatório, ele não tem uma dinâmica fixa. A mundaneidade, ela é a mudança em si. É a busca do novo. Eu imagino assim, e isso né, isso é bem coach, né? Falar se você pode fazer seu próprio mundo. Isso não consigo. Eu sempre dou esse exemplo, né? Que o professor meu deu, que ele diz assim, olha, o luto, ele é uma coisa que na metafísica se tornou um problema.
nos DSMs, na ética medicalocêntrica, né? Porque o luto para uma mulher branca é uma coisa. E não é uma coisa, na verdade, né? São várias coisas, mas que existem umas possibilidades que a gente pode vislumbrar, que é 15 dias de luto e pensar sobre isso, né? A, a filha da Glória Pires, né? O Glória Pérez, né, na verdade, que é aquela diretora de novela. Quando a filha dela morreu, que é a Danielle Pérez, tem até o filme dela agora, ela fez um velório que teve muita gente, foi da mídia e foi um espetáculo, assim, o velório dela. Foi muita gente vendo e fez um auê e tal. Ela pôde construir esse espetáculo, assim, para viver o luto dela. E aí esse meu professor lembra do seguinte, né, que ele mora no Rio de Janeiro. E aí ele convive com as mulheres da favela, né, negras, diga-se passagem. Vocês sabem que de vez em quando, de vez em sempre, morre uma criança com uma bala, entre aspas, perdida. E essa mãe dessa criança, ela não tem tempo de sofrer o luto. Ela simplesmente não consegue chorar, porque ela tem que ir trabalhar, porque ela tem que manter a vida. Então, seria muito essa coisa do autoconhecimento, né, Wagner e Ascara, né, pessoal, que seria muito violento eu falar para ela, mas espera aí, cria teu mundo, faz teu mundo ser feliz. Tenta plantar coisas legais para que tu tenha coisas legais na vida. Eu acho que falta força de vontade para ti. Entendeu? Isso me faz refletir que a humanidade começou a adoecer quando quis controlar todas as variáveis do ambiente ao seu redor. Ou ficou mais claro esse adoecimento quando nos demos conta desse processo de controle. Maravilha, Lara. Se vocês tiverem lido o texto, tem uma partezinha dizendo assim, que existe um objetivo na técnica pré-moderna. Imaginem que nessa técnica que usamos, por exemplo, no Rio Nilo, na Mesopotâmia, para pensar assim, a gente está plantando aqui trigo e de repente a cheia do Nilo acaba com tudo. E eu estou percebendo essa dinâmica desse rio e controlando o tempo. Então, o que acontece? Eu vou começar a plantar de maneira que eu calcule o tempo em que eu possa colher antes dessa cheia vir. E antes dessa cheia vir, eu vou migrar para outro lugar por enquanto e depois voltar quando ela cessar. Isso é técnica. Melhor ainda, né? Como essa terra é fértil, eu vou arar a terra para que eu plante o que eu quiser e consiga manejar isso e trocar com meus pares e ter mais comida e guardar a comida. Isso é técnica. A diferença é que essa técnica pré-moderna, ela tinha um objetivo claro e tinha uma análise transcendente da situação, que era a Terra, ela conseguia se renovar muito rapidamente. Era uma técnica que destruía, mas se renovava muito rápido. Arar a terra, controlar o tempo, tudo isso em prol de uma relação com a terra em que se auscultava, e eu poderia controlar nesse sentido, Lara. A gente foi começando a entender que a gente pode fazer isso.
à medida em que a gente foi criando outras coisas para controlar, ele dá o exemplo, se eu não me engano, não sei se é no texto ou no livro, que ele vai falar, por exemplo, que à medida que a gente vai controlando a técnica, a gente começa a fazer, por exemplo, aqueles carros de guerra. Um carro de guerra, por exemplo, aqueles carros que tem um cavalo, né? O cavalo, aí você coloca o carro, etc., e vai matar alguém. O objetivo é esse, né? Então, a, nesse modelo, você já vai perdendo uma conexão com a Terra, porque agora eu vou pegar ferro, vou pegar madeira, eu vou construir uma coisa que não tem a ver com uma restauração, mas tem a ver com um propósito de dominação. Então eu preciso controlar a técnica mais do que meu outra civilização, porque se essa civilização ela controlar melhor do que eu, ela pode me matar. Compreende? Fala, Lara. Boa noite. Mas Boa nesse noite. texto, Eric, eu fiquei com a sensação de que quando ele fala desse controle da técnica, ele está falando mais numa questão de conciliação da ação da ética de responsável, né, dessa consciência ambiental. Né? Tipo assim, você tem uma técnica, um maquinário, qual é o nível de poluição que ela tem? Vale a pena usar? Não vale, porque a gente está trabalhando dentro do agir da ética sustentável. Né? Foi o feeling que eu fiquei aqui. Ele falou de controle, não no sentido de vamos controlar, né? Mas vamos ver como é que a gente pode fazer uma associação em relação a isso. Né? Como é que a gente pode usar o maquinário, como é que a gente pode manter a produção sem que, e ao mesmo tempo, tendo em mente, tendo cuidado de dizer assim, olha, eu vou agir dessa maneira aqui, mas eu tenho que pensar nas consequências do que vai acontecer ou do que pode acontecer por impacto ambiental, né? As consequências das minhas ações e que essas minhas ações elas permitam a vida indefinida, né, da vida no planeta. Mas neste sentido, né? Não sei se eu... É claro, sim. É esse sentido mesmo, né? Então, isso quer dizer, Lara, que ele não é contra a técnica. Ele é contra a ética em que nós estamos inseridos na técnica atualmente. Entende? Sim, sem sombra de dúvida. Até porque ele tem uma parte no texto que ele fala sobre ele até define a definição, né? Define a definição, define a diferença entre a ética antropocêntrica, né, e a ética ambiental, que é a que ele está trabalhando, a que ele quer inserir, né? Através de uma educação mais voltada para esse alerta desse consumo exagerado, né? Para uma educação mais consciente, mais libertadora. Neste sentido. Né? Isso. A gente vai chamar de fenomenologia da libertação. Né? Eu estava pensando, Lara, primeiramente em fazer uma clínica da libertação. Mas eu acho que a clínica da Terra ela abrange mais, né? Que também é a libertação. Que é justamente isso, que como a gente não tem mais relação e conexão com a Terra, os nossos princípios são outros. Se estamos vivendo uma ética antropocêntrica, ou seja, é uma ética voltada apenas para o humano, e aliada a isso, nós vivemos numa época hedonista, né? O hedonismo é o prazer pelo prazer. Se eu posso sentir prazer, então eu vou sentir prazer. E com isso nós não nos preocupamos, essa coisa, né, do humanismo exacerbado, de que eu sou dono da minha vida e eu posso fazer qualquer coisa e ninguém pode dizer que eu estou errado nisso porque eu quero. Não é simples assim, entende? Sim, demais. Eu estava lendo esse texto, dessa questão dessa consciência, né? Eu lembrei muito daquele texto do que você estava lendo, daquele índio, que ele estava falando sobre a relação dele, a relação dele mesmo, dele da comunidade, dele do ambiente que ele vive, todos eles eram irmãos, e como ele sabia que tirava,
né? Mas ele tirava exatamente aquilo que ele precisava sem precisar agredir. Isso. É um outro Lembrei tipo demais, o de texto todo. ética. É um outro tipo de respeito que ele tem, né? Porque qualquer coisa que se tira é uma oração que se faz. É como se tivesse pedindo permissão para a Mãe Terra. Entendeu? Uhum. Inclusive, eu não sei se cabe aqui dizer, né? Mas eu vi um texto falando sobre plantas, né? Sobre jardinagem e como as plantas, elas gente, não sei como explicar isso de uma outra forma. Elas sentem quando elas sentem dor, elas sentem quando você tá triste, elas sentem quando você tá feliz. Se você fala com elas, elas crescem viçosas. Se você ignora elas, elas crescem mais. Tipo assim, pronto, quando a planta se sente segura no ambiente onde ela está, ela começa a se espalhar. Né? Aí é uma prova de que, como todo ser vivo, eles têm um nível de consciência. Né? Não podem ser diferentes da nossa, são diferentes da nossa, porque são seres diferentes, né? Só que ainda tem uma consciência. Isso, E exatamente. E é isso, Lara, exatamente. É a intencionalidade terrestre, animal, plantas, minerais. É uma intencionalidade do mundo, não é nossa. Entende? Por isso é aquela história, né, que eu sempre falo. Animal não tem mundo. Animal não tem mundo. Planta não tem mundo. Imagina só, nós é que temos mundo. Acredita? Nós temos mundo. Né? É uma sacanagem, né, não? Isso é uma arrogância violenta, entendeu? Tem um filme chamado Como Estrelas no Céu, né? Um filme indiano. Já viu, Emily? Massa, né? Você lembra das Ilhas Salamanca? Ele fala sobre as Ilhas Salamanca, em que as pessoas, quando elas precisam fazer um plantio, elas precisam cortar as árvores, né? Destruir as árvores. Eles não destroem e cortam com um machado ou com uma serra. Eles começam a orar de uma maneira que xingue as árvores, que fale mal das árvores, que joguem coisas negativas nas árvores até que elas apodrecem, morrem. Outro filme chamado Quem Somos Nós, não sei se vocês já viram também, tem um experimento que eles fazem, é mais um documentário, que eles trabalham as emoções, colocam uma água em alguns quadros e trabalham as emoções junto com a pessoa. E a água, ela se manifesta de uma maneira diferente. Quando está com raiva, ela se exprime assim, ela quer quebrar o vidro. Quando a alegria, ela se expande e corre. A tristeza, ela dilui. Água, água, água. Não tem vida, né? Segundo a biologia medicalocêntrica, né? Imagina só, a gente é feito de 70% de água, né? O Krenak, ele vai. Tem uma coisa que eu acho muito massa que ele fala, né? Que ele fala que os brancos eles falam assim: caramba, assim, a tecnologia ela está avançando e tudo está sendo destruído, né? A Mata Atlântica, as árvores, a terra está se desgastando. Eu fico preocupado com vocês, Krenaks. Como é que vocês vão sustentar-se, né? Como é que vocês vão aguentar? Como é que vocês vão viver, né? Isso, talvez vocês desapareçam, né? Aí o Krenak fala assim: não, eu tenho medo, é o que é que vocês vão passar, brancos? Porque vocês não sabem, não entendem nada de mundo. Porque nós, Krenak, estamos resistindo desde a colonização e estamos conseguindo sobreviver. Vocês é que não sabem lidar com a autodestruição que vocês estão fazendo. Nós vamos lidar como sempre lidamos, resistindo. Vocês são frouxos, não entendem de nada, de planta, de rio, de nada. Eu estou preocupado com vocês.
Entendeu? O Krenak, o rio onde os Krenaks moram, é o avô deles. Entende isso? Os animais são os irmãos, primos. Ele conversa com as montanhas para saber se vai sair de casa ou não. Quando as montanhas estão zangadas, ele não sai. Quando está cinza o céu e as nuvens estão pesadas. Ele conversa com as montanhas que têm primas e irmãs do lado da outra e conversam umas com as outras. Isso pra gente é doideira, é maluquice, é utópico. Filme clássico da Disney, apesar da romantização gigante que fala... Qual é? Um pouco sobre a consciência da natureza. Pocahontas. Não consigo ver mais selvagem. Quem vai ser precisa escutar com o coração. Se pensa que esta terra lhe pertence, você tem muito ainda o que aprender, pois cada planta, pedra ou criatura está viva e tem... Olha aí, ó. Tem muita coisa boa, né? Inclusive, intencionalidade é uma palavra que vem de intendere, que significa afinar as cordas do coração. E o coração não é essa coisa biológica, né? O coração é transcendente. Né? Não vamos cair no binarismo, né? A gente pensa que o coração é nosso, se ele bate porque somos nós, a gente ainda está arrogante. Ele bate porque ainda tem propósito para bater, assim, tem condições para bater. O mundo se abre para que ele bata. É interessante como o Krenak fala que os brancos acham que são independentes da natureza e não vê o homem como parte da natureza. Exato. É como se existisse a natureza e o homem. Por isso que a gente faz muros, né? Para não ter natureza nenhuma. Fala, Wagner. Eric, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uhum. Essa pergunta pode ser, não tem nada a ver, mas, rapaz, eu fiquei com vontade que eu vou perguntar mesmo. É isso aí. Sobre a questão do egotismo, bloqueio de contato, né? Tu acha que tem a ver com isso? Porque a pessoa fica tão voltada para si, né, que foda-se o outro, e aí parece que tudo se resolve só fazendo para si, e, enfim, aí acaba destruindo a relação. Perfeitamente. O egotismo tem tudo a ver com isso. Tudo. Vamos lá. Se contato é igual à experiência. Contato é experiência. Entrar em contato é entrar em contato com a experiência fenomenológica, não a experiência binária metafísica. Então, contato é o passado indo para o futuro no presente, junto com a circunvisão do mundo em que estamos. Junto com o que nós estamos presenciando. Essa integralidade. Se egotismo ela é uma disrupção nessa fronteira de contato, ou seja, é uma forma de não entrar em contato ou evitar o contato, então quer dizer que é uma tentativa de desconectar-se. Só que o egotista geralmente é uma pessoa inteligente, calculista. Entende? A relação egotista ela tem um cálculo, um meandro metafísico para te convencer a não acessar esse contato. Então é como se o egotista ele tivesse lá assim, ó, pegando na membrana do contato. Ele está lá quase no contato assim. O contato está vindo, passado, atravessando o futuro no presente. E aí quando ele vê que está vindo, quase chegando lá, ele faz um discurso bonito para que você não veja com ele. Por isso que é muito inteligente assim, ele calcula e faz camadas para Tipo que assim, ó, você não veja. tô destruindo todas as florestas, mas é por bem de vocês, viu? Não, mas você tem que ver que a sustentabilidade é uma coisa que nós estamos pensando como uma empresa petroquímica. A gente polui os rios, as lagoas e os mares,
mas agora nós somos uma empresa ambiental, então nós estamos comprometidos com o ambiente e assim para um mundo melhor. Isso depois de ter matado e extinguido várias plantas e animais. A gente fala de extinção de animais, a gente não fala de extinção de planta, não. Ninguém quer saber. Porque tem muito remédio já, né? Por que eu vou usar planta? É egotismo, concordo plenamente. E através desse egotismo é que as pessoas ficam em outra situação, que é o oposto do egotismo, que é sair do contato através da confluência. A confluência é nada mais, nada menos que se tornar o outro. Ou seja, as pessoas dizem que a vida é assim e eu vou seguindo o fluxo, obedecendo, para que eu não me responsabilize por nada. E aí a empresa vem com essa balela de sustentabilidade, e aí as pessoas vão trabalhar na empresa para ter status e dinheiro social. É essa nossa linda Cara, ética humana. fazendo tanto sentido, dá para estudar Gestalt por essas outras maneiras, né? Então, é como o Yasker falou, né? A Gestalt é só uma maneira de a gente começar, né, assim, a ter uma ferramenta para olhar o mundo, mas essas coisas já existem, né, há muito tempo. Isso que a Gestalt fala, as sabedorias ancestrais falam há mais de 5.000 anos. Eu não vejo assim os Krenak, os Kapinawá, os Chukuru estudando Gestalt terapia. Eles sabem muito mais, entendeu? Eles fazem brincar com a gente. A Gestalt é só um impulsionamento ocidental para que a gente comece a se ligar também, meu amigo. Entendeu? É a linguagem usada pelo homem moderno, né? Exato, é isso, Érica. É entrar no jogo para desvirtuar. Né? Eu estava conversando com um amigo meu, bem lembrado, Érica. Eu estava conversando com um amigo meu, né, que a gente, na fenomenologia, a gente faz uma crítica à ciência tradicional, ferrenha. Só que a gente não pode cair nessa besteira de ficar fazendo trabalhos científicos com uma autonarrativa. Entende? Porque para que você precise argumentar algo, você tem que partir de um pressuposto qualquer. A Terra é redonda. Pronto, eu vou partir disso. Aí você pode fazer uma narrativa. Mas se a gente não parte de algo, que é o que a ciência faz, a Terra é redonda. Eu vou partir disso para agora fazer uma autoetnografia e fazer uma autonarrativa, né? Se a gente não parte disso, a gente não parte de nada, porque a gente não inventou outra estrutura, a não ser a ciência, para partir e olhar o mundo. Se a gente não faz isso, a gente vai cair no que o bolsonarismo fez. Que a minha opinião é essa, e a vida é assim, e o mundo é desse jeito. E aí estão colocando uma madeira de piroca nas escolas, né? Não partem de nenhum lugar. Só da mentira pela mentira. Então a gente tem que ir para a ciência para conseguir fazer outros passos de desvirtuamento. É porque você é de esquerda comunista. Mas e o PT? Né? Então a gente tem que fazer isso. Tem que ir para a nossa linguagem. Por quê? A gente não tem como escapar. A nossa ancestralidade é ocidental, é europeia. Fudeu. A nossa ancestralidade é Heidegger, é Russell. Fudeu. Não tem mais como a gente escapar. A gente vem de uma escola burguesa europeia. A gente tem que partir daí.
Como é que a gente vai ir para outro lugar de repente, assim? E partir daí significa criticar muito também. Então é isso que é meio que isso que a Gestalt, né, propõe. Até porque ela é anarquista, mas o Paul Goodman ele falava que assim a gente tem que fazer uma comunidade anarquista que converse com as autoridades, porque senão a gente é engolido. A gente não vai durar muito, porque não tem de onde partir, não tem ninguém que agregue, a gente tem que conversar. Compreendem? Faz sentido isso? Vamos ler 3 parágrafos? Quem é que está a fim de ler? Agora a hora é essa. Eu quero ver quem é coach de si mesmo. Quem é que está afim aí? Quem é que está com o microfone aí funcionando direitinho? Eu posso escolher? É melhor? E aí, Lara, tu tá com o microfone aí ou não? Tô aqui. O que é que você acha de a gente começar? Tá ok? A partir A daqui, ó, ética. o texto Qual? tem como tema a ética ambiental. O texto tem como tema a ética ambiental e pretende questionar as posturas do homem moderno em relação à natureza. É oriundo de pesquisas bibliográficas e está fundamentado na filosofia de Hans Jonas. Hans Jonas, filósofo alemão, publicou em 1979 a obra O Princípio de Responsabilidade, ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Trata-se de uma crítica à técnica moderna e aos filósofos antropocêntricos. Nesta perspectiva, é possível investigar com o tratado os fundamentos éticos que equivalem à preservação do meio ambiente. Pensa-se assim, porque propõe o princípio responsabilidade, o imperativo fundamental para a vida no planeta Terra. Tratando-se de uma filosofia, pensou-se que a sua teoria pudesse contribuir para a tríplice retomar, debater, aplicar, com a possibilidade de uma responsabilidade segura para a existência da vida no planeta. Desse modo, o tema da responsabilidade ioniana e da educação ambiental se apresentam como significativas na conscientização de um povo descentralizado de sua relação com a natureza. É preciso retomar aos valores, aos direitos à vida, já que, diante da morte, teme e nada causa medo ao homem. Com a técnica moderna, é possível perceber o quanto a retomada é urgente, pois a técnica moderna está sendo produzida demasiadamente em longa escala. O aquecimento global é um exemplo mais concreto dessa necessidade, a qual as investigações desse trabalho, a partir da filosofia de Hans Jonas, apresentam. Assim, em que instante o homem deve regredir, levando em consideração que para o progresso é esperado alcançar os principais padrões que equivalem para o desenvolvimento e, portanto, o bem-estar momentâneo. Diante do dióxido de carbono, o clorofluorcarbono, o metano, o ácido nítrico e o ozono, o ser vivo moderno tem uma relação permanente, chegando a ultrapassar uma pequena vivência com o natural. A técnica moderna apresenta-se perigosa para o bem-estar das futuras vidas por causa da produção desses perigosos gases. Diante disso, acredita-se que o princípio responsabilidade do filósofo Hans Jonas possa apresentar à educação ambiental os fundamentos que correspondam às exigências do consumo exagerado, passando, portanto, a colocar o ser humano ante a face da extinção da sua própria raça e a de tantos outros seres vivos. Assim, procurar-se-á apresentar as primeiras concepções do conceito de responsabilidade,
para uma perspectiva ambiental e nelas o fundamento filosófico necessário à existência dos seres vivos. O tema do meio ambiente, a partir de um olhar filosófico, questiona o agir humano em relação à biodiversidade. Diferente da preocupação tradicional, a ética de Hans Jonas apresenta uma racionalidade prática, ora objetiva, ora subjetiva. Embora seja para a vida humana, a ética ambiental contradiz a ética tradicional. A ética é um conjunto de valores e princípios de inspiração e dedicações que valem para todos, pois estão ancorados na nossa própria humanidade. A ética antropocêntrica se difere da ética ambiental. Esta se refere ao agir para com o meio ambiente, que não deixa de excluir o homem, enquanto aquela, Hans Jonas diz que a significação ética dizia respeito ao relacionamento direto de homem com homem, inclusive de cada homem consigo mesmo. Toda a ética tradicional é antropocêntrica e leva em consideração apenas o homem. Veja só, obrigado, Lara. Né? Pesado, né? Muito. Caso a pergunta, a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Sobre essa ética. Sim, a gente falou. Eu li rápido demais, gente? Não, né? Para mim foi tranquilo. Para vocês foi também? Tá ótimo. Tava preocupado com isso, mas foi assim, um papo atrás do outro, né? O homem, quando escreveu esse texto, estava afiado. Tava. É, desse tempo de Radga, né? Então, o negócio pesou. Mas vocês veem, então, assim, que parece que a gente agora tem que pensar uma ética que não é de homem para homem, né? Nesse sentido, né? Até que essa palavra é ruim, homem, né? A gente define o que é homem e o que é isso que é homem, e é uma ética do homem, entende? A gente perdeu, quando ele fala assim, que essa ética tem que ser para todos os seres vivos, é seres vivos, não é seres humanos. Mas por que que isso tem a ver com a gente, né? Mesmo que a gente fosse arrogante e pensar que eu preciso de uma ética para nós humanos, né? Se a gente fixa-se nisso, a gente perde o que é de mais humano, que é a nossa conexão com a natureza. Que, na verdade, conexão com a natureza ainda é ruim, porque a gente é a natureza. Não tem como a gente se desconectar da natureza. A desconexão com a natureza é justamente o que traz essa falta de ambiente para que nós podemos potencializar o que é mais de humano na gente. Não tem como ser humano sem a natureza. A gente não sabe de nada mais sobre a natureza. A gente não tá, a ciência ela descobre esses gases nocivos para a gente e para muita gente, e para os animais, enfim. E a gente não está interessado nisso. Simplesmente a gente não se interessa por isso. Quando acaba o ferro para a produção de algum material, a gente não pensa numa possibilidade outra de outro material, matéria-prima, para fazer as coisas. A gente pensa em cavar mais até que se desgaste tudo. É como se a Terra fosse obrigada a dar o que a gente quer e designou o que precisa, porque a ética é humana. E essa ética humana, ela tem a ver com nossos prazeres. Eita, João, você ia falar? Não. Levantou o É braço. porque eu perguntei se podia abrir o texto para ficar mais fácil de acompanhar no chat. Ah, sim, vou abrir na próxima. Certo? Valeu, João. É isso. Eu tô com ele aqui, pô. Se tu quiser que eu abra, eu abro. Pronto, maravilha. Quando a gente for ler de novo, pode abrir. Massa. Então, assim, tá fazendo sentido para vocês colocar, pensar e estruturar essa ética ambiental junto com a teoria do self? Porque a teoria do self parece que ela não é humana, entende? Estritamente humana. Parece que ela vai além. Não sei se vocês estão percebendo isso também.
se toda experiência acontece na fronteira de contato entre organismo e ambiente, então não há experiência sem ambiente. Então a gente tem que propor uma ética junto com o ambiente, não a par dele. Não é isso? Então a teoria do self é a nossa constituição, o autoconhecimento que a gente estava falando, né? Junto com essa ética ambiental que nos propõe. Ô, Eric, Oi, Wesley. seria tipo, é um distanciamento extremamente nocivo, né? A gente sabe, mas é um distanciamento que não faz o menor sentido. Já que eu faço parte desse todo e eu também sou natureza, então como eu posso me distanciar disso e pensar uma ética que, se eu estou envolvida, como é que eu vou pensar uma ética longe de mim? Não me colocando dentro dela, não me colocando dentro dessa natureza que eu também sou, né? É, um, é uma impossibilidade, digamos assim, né? Não existe isso. A gente está sendo uma cegueira que está sendo viável, né, para quem não sei, né? Porque se a gente for ver aí os danos que estão nítidos, de viável não tem nada. Mas é uma cegueira que ela é pertinente para alguns públicos específicos, digamos assim. E aí esse distanciamento não faz o menor sentido. A gente está se distanciando de quê? Se nós estamos sendo junto com a natureza. Então não tem do que distanciar, não tem o que dissociar. Não dá para separar o que não é separável, né? Eu fico pensando muito realmente com relação a isso. Como é que eu vou me separar? Não tem como, a Gestalt fala muito sobre isso, né? Pensar o todo. Se eu penso o todo, como é que eu vou me distanciar desse todo se eu faço parte dele? Exatamente isso. A questão é que a gente aprende a se distanciar. A gente aprende a colocar a metafísica como um muro para que a gente não olhe mais para essas questões. Você não consegue imaginar uma criança se distanciando da natureza. Ela vai querer explorar a natureza. Ela conversa, ela pergunta o que é, ela está sentindo a planta, ela está numa hipersensibilidade. A gente vai inserindo a linguagem e vai dizendo que ela é individual, ela é especial, ela é única e separada disso. Fala, Yaskara. É que a gente é o tempo inteiro estimulado a se separar, né? Desde o momento que a gente bota um sapato no pé e deixa de sentir a terra, né? No momento que a gente vai para um shopping e a gente não sabe se é dia, se é noite, se está chovendo, se tá sol, né? Então ou então quando você vai trabalhar numa sala que não tem janela e tu não vê o dia passar, tu não vê o pôr do sol, tu não vê o nascer da lua. Aqui já é difícil ver o nascer da lua, mesmo que tem uma janela, porque só tem prédio, quase não tem céu. Então, a gente criou uma realidade onde é mais fácil estar separado do que estar conectado. E aí isso me leva muito para o lugar do paradigma pensar e sentir. Porque quando eu uso do meu discurso, enquanto você estava falando ali, né, do egocentrismo, quando eu uso o meu discurso para justificar algo que não faz sentido, mas que racionalmente eu posso até encontrar algum sentido, mas aqui no coração não faz o menor sentido. Eu fui me lembrando muito de relações abusivas, né? Assim, tá, ele tá me falando isso, mas tem um negócio aqui me dizendo que não. Mas ele tá falando, então acho que sim, né? Que é aquela coisa, se me faz tão. Como é? Se ele é tão bom, por que me faz sentir tão mal? E isso pode ser usado também para isso, né?
É perfeito esse exemplo, muito bom. Né? É justamente porque a gente pensa que a gente é individual que a gente não consegue olhar, né, Wesley, para essa separação, e aí a gente não percebe as possibilidades de construção junto com o outro. Isso significa que na minha individualidade, né, metafísica, o que importa foi o que eu constituí de forma linguageira com o outro. E se eu sou um casal, eu não posso me desfazer desse casal, porque eu já comprei essa ideia e vendi essa ideia para Lara, para Emily, para João. Eu já vendi essa ideia. Eu já me constituí, eu sou eu me conheço. Eu sei o que é que eu quero. E na metafísica, as coisas elas são sedimentadas, ou seja, agora a gente está namorando, agora a gente está casado, agora a gente está junto. Então parece que existe uma força, um elo que não é fácil de desatar. A gente simplesmente se desconecta das outras possibilidades temporais de mundo. E depois que você se imerge nela, caramba, é muito difícil sair. Porque você não aprendeu a se conectar com outra coisa a não ser isso. É por isso que é tão difícil, entende? A gente não aprendeu, por exemplo, a saber de onde é que vem nossa comida. A gente faz um casamento com isso. Tudo que chega para a gente como comida vem pronto. É o que a autoridade diz que é para a gente comer. Entende? Ninguém sabe, sei lá se alguém sabe, né? Não vou dizer que ninguém, mas como é que se faz um requeijão? Ou uma torrada? Ou a manteiga? A gente tem uma ideia, né? Do leite, a vaca tá lá, a fazenda, todo mundo feliz, né? Tem aquela musiquinha horrível que quem coloca para tocar eu quero matar. Como é? Eu até esqueci. Bom dia, o sol já nascerá na fase. Meu Deus, cara, quem inventou essa música é o demônio. O demônio do neoliberalismo, entendeu? E música. Amanhã vou enviar o clipe pro grupo. Caramba, eu vou sair do grupo. Eu vou para outro lugar. Eu acho que eu vou para Paraíba. Fazer um outro grupo de Gestalt lá. Não tem condições. É pior do que Bom Dia. Saudades de Bom Dia. A gente não sabe mais de nada, entende? A gente não sabe como é que constitui as relações, de onde é que vem nossa roupa, como é que se constrói uma casa. A gente não sabe de nada, a gente só tem as coisas e segue a vida do jeito que as coisas são, porque a vida é assim. Namorar é o certo, ir para sair da casa dos pais é o certo, comer no McDonald's é o certo, ir para o shopping é o certo, ir para a escola, onde é o lugar mais evidente de desconexão com o mundo, é o certo. São as quatro paredes assim. A criança e o adolescente ela não participa de nada da vida política civilizada, social, nada. Ela só está sendo treinada para um dia, quem sabe, ela conseguir participar. Se ela seguir alguns caminhos. Uma escola militar. São 13 anos de treinamento para que a gente possa aprender o esfíncter para não ir para o banheiro na hora que a gente quer. E nem a falar com o outro na hora que a gente quer. E nem a se afetar com o outro. E nem a brincar com as plantas. Nada. Nada. A gente aprendeu a isso, para fazer isso, entende? Por isso é difícil sair. É desses relacionamentos abusivos. Porque relacionamento abusivo não é só amoroso. São relacionamentos abusivos com a família,
com o trabalho. A gente aceita as coisas porque a gente tem que obedecer. A gente esqueceu de quem nós somos constituídos, de junto com o quê. Agora a gente tem uma relação monogâmica com a autoridade. Pode abrir o microfone, Lara. E ai Não, daquele não, que eu estava dizendo assim, né? É relação abusiva, monogâmica com a autoridade. Monogâmica ainda, que é pior ainda. Fala, Wesley. E se você foge um pouquinho disso, já é taxado, colocado numa caixinha com algum transtorno. Principalmente os TODs da vida. Você já é logo taxado que se você está fugindo ali, você está buscando um outro caminho, pronto, acabou. Se você vai ser colocado dentro de uma patologização da vida, como se você não existisse mais. A gente não existe, é isso, a gente não existe, entende? A gente só existe a partir de uma autoridade. Eu só existo a partir de uma significação social que me disseram que eu tenho que ser. E Todd é o além, ainda que consegue fazer alguma coisa. Mas antes do Todd, eu tenho que dizer que a criança tem TDAH para que não tenha nem a possibilidade de ela se revoltar com alguma coisa. Então, taca a Ritalina nela para que não tenha nem a possibilidade dela ser criativa e criar alguma coisa para ela. Ela tem que obedecer. Obedeçam. Trabalhem, né? Acordem cedo para trabalhar no emprego em que vocês vão trabalhar 12 horas e agradecer ainda por isso, pela oportunidade, né? Só existe um curso na escola particular, que é medicina. É o mais aliado à indústria farmacêutica. Não é isso? Eu volto já que eu vou ao banheiro, eu tô puto. E aí, como é que vocês estão? Algum comentário? Alguma ajuda aí para pensar a Clínica da Terra? É muito interessante, sabe, Eric? Inclusive, para a questão terapêutica, né? Uma vez conversando com a pessoa, ela disse assim: rapaz, eu só convido alguém para sair se eu tiver amizade e intimidade, senão eu não convido, não. Ou seja, ela aprendeu não sei aonde que o certo, ela tem intimidade, aí ela e convidar a pessoa, né? Aí, rapaz, pô, realmente isso tem muita coisa, acontece, viu? O ser Aí neoliberal, ele é estatístico, né? Assim, eu comecei a questionar mesmo, e ela, rapaz, mesmo qual o problema mesmo? De eu trocar algumas palavras com a pessoa e convidar ela para conversar bem ali. o susto que é o estranho, né? Olha, Mas para eu mim aprendi faz muito sentido. O essa meu questão namorado de. falou assim, eu passei, que ele falava sobre se relacionar, né? Toda pessoa é um problema em potencial. Então, para que eu vou me meter ali?
Então, eu acho que faz muito sentido você só chamar se você já tiver mais ou menos ali, ó, onde é que você tá pisando. E olha, Eric, esse negócio de questionar eu aprendi contigo, viu? Tu é o meu liberalismo aí, ó. Neoliberalismo. Ah, que xingamento. Mas, ó, mas isso também, né, Yáscara, eu acho assim, que seja também uma ética antropocêntrica, né, nesse sentido, que é assim, toda pessoa é um problema em potencial. É como se ela conseguisse não ter problemas junto com outras coisas são bem resolvíveis. Como se o ambiente ele não fosse um problema em potencial. É como se existisse uma ética apenas humana. O humano é que vale. Então eu não vou lidar com os humanos porque eles são ruins e o resto é muito bom e eu consigo lidar. Isso é ética antropocêntrica. Diga-se de passagem, é uma arrogância de pensar que o mundo é nosso. Não, aprofundei, não sei se eu entendi, não. Ou então, não é aprofunda, é a larga. Porque tu já joga assim a bomba, aí tem que ir processando aqui aos poucos, entendeu? Uhum. Se toda pessoa. Olha só, olha como é complicado isso, é metafísica, né? Se toda pessoa é um problema em potencial, então eu sei o que é pessoa. Eu defino pessoa. Eu sei o que é que são as pessoas. Tirando o problema da palavra toda, né? Toda pessoa é um problema em potencial. Caralho. Caralho, né? Assim, a Beata Maria de Araújo, eu acho que ela, Pesado. né? É complicado, assim. Então eu sei o que O é nível pessoa, de trauma do boy, né? né? Então é uma construção metafísica para dizer assim, eu sou o cara e eu sei lidar com tudo aqui, né? E as pessoas é que são problema, entende? Não sou eu. E falar com você, Não, viu, eu acho Yasser? que pelo que eu conheço, vem mais de um lugar de tipo assim, cara, às vezes é difícil até de lidar com as minhas questões, sabe? E com tudo que o outro desperta em mim, que talvez às vezes. Não, e é uma proteção, obviamente que é uma frase de proteção, né? Que às vezes é melhor estar aqui na minha sem me relacionar, porque é óbvio, não é na relação que a gente é confrontado com quem a gente é, que a gente é confrontado com as nossas, com o que eu acho de mim, com o que eu acredito de mim. Então, se toda pessoa é um problema em potencial, é porque talvez o que o outro vai me despertar, eu posso também não gostar, né? Daquilo que o outro vai despertar em mim, né? Pode me levar para aquela ferida, para aquela dor que eu ainda não estou querendo lidar. Eu vou te falar o que é a beleza da clínica. Para mim, é a maior beleza que a clínica proporciona, Yaskra. Que é a primeira coisa, a gente nunca pode criticar uma pessoa que faz isso, né? Ela não está errada em fazer isso, nunca, jamais. Não é essa a questão, Uhum. né? Ele encontrou um meio possível para lidar com coisas que a gente não consegue lidar também. Ninguém aqui consegue. A gente vive num sistema neoliberal em que a gente está afastado um do outro e a gente é problema, relação é problema em potencial. A gente é tudo aqui com garras afiadas para destruir o outro no primeiro passo errado que essa pessoa der. Por isso que a gente é todo cuidadoso. Bom dia, tudo bem, assim, deixa eu te botar no colo. Não, tchau. Né? É tudo assim, educadíssimo, bem polido. É o contrário da criança, né? É isso que a gente faz, a primeira coisa. Então, se uma pessoa dessa chega na clínica, cara, isso é a maneira que tu encontrou para lidar com as tuas coisas. Isso é inteligência, entende? É a maneira possível de eu ser. Só que aqui na clínica, tu pode lidar na minha intimidade contigo. Eu vou mostrar o problema e vamos ver como é que a gente pode lidar numa segurança em que tu pode ser isso que tu tem medo.
para que tu veja outras possibilidades. Porque eu sei que lá fora é muito mais difícil, que as pessoas estão armadas na defensiva e podem te machucar. Olha, isso é clínica. Lindo, já me emocionei aqui. Já quero. Entende isso? Aham, sim, do acolhimento, né? Uhum. Teve um livro que até compartilharam aí no grupo, que é o da Uma Busca pela Estética. Não sei, é um livro bem bonito, assim, o nome dele é bonito e a escrita do cara é bem bonita, eu gosto, pelo menos. E ele fala exatamente disso, né? De você se demorar tempo suficiente para se deslumbrar, não é se deslumbrar, mas é porque a palavra que fica em mim é essa, mas para se encantar ou para se, Ou para né, nada. Ou para nada. ou para Busca nada. nada também. Eu gosto muito da ideia que tu traz também a clínica como um lugar de experimentação. É. Adoro essa ideia, assim, porque me permite qualquer tipo de loucura, sabe? Tipo, Ó, gosto muito, assim. é a clínica do risco. Do se jogar no precipício. Vamos lá. Para ver o que é que dá. A gente lida junto Uhum. com as consequências. A gente não sabe qual é. É um risco social. É para você E se experimenta tirar lá. essa maneira, ou desculpa, Eric, e se tirar Pode- essa maneira de ser da Yaskra que ela falou, né? De uma vez, assim, do nada. Olha o perigo disso, né? Além de ser perigo, é uma violência extrema com É, a pessoa. Porque a maneira que ela achou, né? Algumas pessoas chamam de muleta, né? Mas eu não gosto desse nome. Eu acho que é uma maneira inteligentíssima, uma articulação de mundo que ele fez junto com alguma coisa para lidar de maneira inteligente com isso. E a gente diz que isso está errado, que você está errado em fazer isso. Caralho! Então mostra aí, bonitão, o caminho como é. Entendeu? basta você rever seus pensamentos catastróficos. Pronto. Resolve tudo. É, essa coisa de coach. Fala, Lara, de TCC também. Gente, Lara? desculpa aqui porque eu tô falando com meu irmão. Ah, tá. Aí ele tá aqui na minha frente. Não, é porque. Hã? Está ouvindo? Então, não, tá desligado. Agora eu acabei de ligar, agora eles estão ouvindo. Vocês viram a voz linda do meu irmão? Viu? Tá vendo como ele é lindo? Mas, enfim. Tava falando dessa questão da violência, né? E aí, voltando um pouco mais pro texto, tem um trecho, na página 3 que a gente vai aqui, é mais um pouquinho na frente, né? Sobre essa questão desse pensar antropocêntrico, desse pensar egotista. E ele fala assim que desse processo de desfiguração da essência ou da natureza daquilo que tradicionalmente seria considerado sob o conceito de ser humano. E gente, é porque uma parte eu peguei, a outra parte eu fiquei me distraindo com ele. Mas eu fiquei muito com essa questão aí, eu fiz essa associação, quando a Yaskara falou sobre você tirar o que é, sabe? Ou o potencial que a pessoa pode ser. Dentro do processo terapêutico, onde deveria ser um espaço onde a pessoa podia experimentar, pode experimentar, deve experimentar, né? E, no entanto, a gente está tendo vários tipos de técnicas, de técnicas que façam que você precisa ficar aqui de novo, num padronizado, né? Eu lembrei muito desse trecho, quando ele fala dessa desfiguração da essência. Só isso. Esse é Não o sei se tem nada problema. a ver com o tema, viu, gente? Mas é porque eu Claro fiz que essa tem. coisa aí. Sempre se atravessa alguma coisa, tem. Né? O conteúdo nos engana. A gente também se desvinculou dos afetos, né? O afeto ele vem numa loucura catastrófica, caótica, e a gente pensa que não tem nada a ver. Sempre tem a ver, porque tem a ver significa que a gente está vendo. A gente está olhando para isso e atravessa a gente. Né? Então é isso, é construção metafísica. O problema da metafísica é esse, ela coloca aí uma essência a priori para a coisa. E se existe uma coisa que é o humano, então quem não é humano, eu tenho que humanizá-lo.
Se você chega na clínica numa outra essência que não é humano, eu vou humanizá-lo. Tá vendo? As terapias do potencial humano. Que potencial e que humano? E se a pessoa não quiser ser potente nem humana? O que é isso que você está falando? É isso, fenomenologia é isso. Se eu considero uma essência a priori, eu violento a experiência. Eu não deixo ela aparecer, eu desfenomenologizo. Falei certo? Desfenomenologizo a experiência. Ô, Eric, isso entraria, tipo, na questão do devir, dessa experiência ali, juntamente no setting terapêutico, ali na clínica, né? De você não saber para onde essa relação vai chegar, não saber o destino, mas estar sendo e se permitindo ser junto nesse processo com o seu consulente ali. Essa indeterminação fenomenológica, digamos. Perfeito. É o paradoxo filosófico, né? Porque na filosofia, paradoxo é diferente de contradição. Paradoxo não é contradição. Né? Contradição é você falar que eu não gosto de vestir camisa. Paradoxo é como o paradoxo de Schrödinger. O gato está dentro da caixa, ele pode estar vivo ou pode estar morto, né? Mas paradoxo ele tem a ver mais com a poesia, sabe? Que é esse paradoxo, né? É na indeterminação que eu me determino. É apenas na indeterminação que eu me determino. Ou melhor, eu só posso ser sendo. O ser do ser humano é ontológico. Isso significa que ele não se abarca. O ser é sendo. Sendo é gerúndio, então não tem nem início nem fim. Não existe o início da terapia e o fim da terapia. Não existe o início da pessoa e o fim da pessoa, é o final. Quando a pessoa chegar nesse momento, ela vai estar completa e feliz e vai receber alta, né? Só posso ser sendo. Então, apenas sendo é que eu vou me mudar. E nessas mudanças, as relações são potencialmente problemáticas, né, Yaskara? E os problemas vão aparecer. Qualquer mudança. O problema é que na metafísica neoliberal a gente aprendeu a se constituir, sedimentar o que a gente é. A gente quer ser alguma coisa. O modernismo trouxe isso, né? A gente não pode estar errado sobre alguma coisa. A pior coisa que eu ouço, me incomoda muito, assim. Não, mas é porque é meu jeito. É porque é teu jeito. Né? Tá bom. Quer dizer que tu não é outra possibilidade, né? Tu quer me convencer que a desculpa é essa. É a música de Gabriela. Eu nasci assim, Eu nasci assim. cresci assim, vou ser sempre assim. Babaquice, né? Essa é a palavra. Metafísica. Que é interessante o exemplo que eu dei, né, da pessoa, né, do relação aos amigos. Ao mesmo tempo ela dizia assim, eu tô me sentindo tão solitária, queria ter relações, mas ao mesmo tempo ela não queria puxar conversa para sair com alguém. Não, mas isso é outra coisa. É muito bom esse exemplo, mas isso é outra coisa. Uhum. Né? Porque parece que ela está percebendo uma falta de conexão. Ela está percebendo que existe alguma coisa ali que está faltando. Sim, E ela exatamente. não aprendeu. Uhum.
Ela desaprendeu, na verdade. Ela Sim, desaprendeu é nesse sentido da aprendizagem, entendeu? Que eu tô querendo dizer. Que ela aprendeu uma coisa e ficou com isso durante muito tempo. Que é essas questões que você está falando. Uhum. E principalmente assim, não existe só uma maneira de você sair com uma pessoa, né? Não é só falando com ela. Só que para ela falar sobre isso demorou uns 2 meses. Aí vai a questão, já pensou se eu fosse de uma vez? Não, você precisa sair, tal, tal, né? Muito massa isso. Não apresse o rio, ele corre sozinho, né? A graça disso, da Clínica da Terra, é que não apresse o rio, ele corre sozinho. Isso significa que não existe caminho, não existe para onde ir. O que existe é escute, porque tudo no mundo, inclusive na clínica, que a clínica, assim como a Gestalt, ela também faz parte de um todo que não é o fim. A clínica não é o fim, ela tem que ser desbravada, tem que sair dessa sala individual, né? Clínica individual ainda é um problema. Por que a gente não faz clínica de grupo? Entendeu? Tem que sair disso, porque ela não é o fim. Mas tem que se deixar se levar por esse rio. Deixa o rio te levar. Não tenta fazer uma transposição. Por que a gente não escuta? A gente não espera e vê para onde é que ele leva a gente? A gente quer logo dizer, a gente já sabe. Metafísica. Eric, tu nunca disse, mas o que que tu acha do ciclo de contato, então? É uma baboseira. É uma baboseira egotista. É como se existisse um início e um fim, e que vai começar aqui, né, e vai terminar ali, e vai retomar. Não, retoma, pelo amor de Deus. Gestalt não se fecha, gente. Ela é abertura, né? Ela é abertura, desvelamento sempre. A gente não vai para fechar nada, a gente vai só para experimentar. Eu vou ter que falar agora. Fala, Lilian. Tava demorando Mas você eu falar. acredito assim, eu não sei muito sobre o ciclo de contato, mas eu acredito que seja uma forma criada para que o outro possa entender melhor, que é aquela que eu sempre trago, Eric. Eu sei que Gestalt não se fecha, mas é uma forma didática que ele encontrou de passar para as pessoas. É o Ponciano, né? Inclusive, eu acho que é, que fala muito sobre isso. E eu nem sei muito sobre, mas eu acredito que seja uma forma didática. Porque tem a Gestalt se fecha de forma didática, né? Assim, pra gente, mas a gente sabe que não. Eu tenho isso muito claro na minha mente, eu não sei como é para vocês, mas isso para mim é muito claro. Lília, você é a maior defensora do Ponciano que eu conheço. Viu? Eu não sei nem essa, eu nunca li muito sobre ele, não. Cara, mas eu já vi. O Ponciano tem um texto incrível sobre a mentalidade. Incrível. Eu acho que eu já mostrei para vocês esse texto, né? É incrível esse texto, é muito perfeito, assim. É sobre essa ideia da clínica da Terra também, assim, corrobora. Sobre o que o texto dele? Ambientalidade. Ah, tá. Ele fez em um dos congressos de gestalterapia. Muito bom. Eric, mas eu falei do ciclo de contato por conta dessa questão, né? Do começo, meio e fim, que você estava falando, aí eu me recordei. Bom, então, eu não sei se é uma forma didática para saber melhor. Eu acho que é para saber pior, na verdade. Porque assim, facilita para um atalho muito perigoso. E é um atalho metafísico. É isso que a gente fala da Gestalt, como a Gestalt brasileira chegou aqui no Brasil, ela chegou ainda nessa perspectiva psicologizante, de técnica. E isso é meio perigoso, entende? Não sei, assim. Porque se a gente for cair nessa desses ciclos, né? Onde é que a gente vai colocar a pessoa? E se ela não tiver ciclo? E Eric, tem um professor meu que ele disse assim, Wagner, eu fico com o estômago embrulhando quando eu vejo qual é a técnica para determinado bloqueio de contato que colocam.
Ou seja, tipo assim, tu tem introjeção, é isso que tu vai fazer com o teu cliente. É realmente algo Pois pesado, viu? é isso que eu fico doido, porque as pessoas não querem escutar a pessoa. Porque a pessoa, ela vai lhe dar o caminho. Tu não precisa de uma técnica para isso, entende? É o imediatismo, né? De querer E nem coisas, depressa. soluções rápidas. Eu tenho que resolver, porque eu só sou um bom psicólogo se a pessoa sair dali dizendo, eita, resolveu o meu problema da depressão, resolveu o problema da ansiedade, resolveu... Cara, pelo amor de Deus, a gente está vivendo isso. A ansiedade é um sintoma social. Se a gente não experimenta ela, a gente não vai saber o que é. Aí você tá com ansiedade e você já quer sair dela. Né? Eu sempre falo isso, assim, a pior coisa que você pode fazer na insônia é tentar dormir. Tentar dormir dá erradíssimo na insônia. Então você tem que conversar com ela. Tem que respirar, sentir o mar nos pés, sentir a terra e dizer o que é isso. E vamos nessa para ver o que é, para tentar resolver a partir disso. Não é a partir de um caminho divino, paraíso que vai chegar. Ah, não, é por ali que é melhor. Entende? Fomos? Clínica da Terra? Tá fazendo sentido ou eu tô ficando doido? Eu tô com esse medo. Tá fazendo sim. Muito. Então, até agora, então, eu não vou me preocupar com meus delírios. Então, eu vou confiar em vocês. Certo? Então é um delírio coletivo. Que bom. Assim como no neoliberalismo, né? O neoliberalismo é um delírio global, então eu tô de boa. Vamos tirar uma foto? Quem quiser aparecer mais na câmera. Obrigado para quem veio a câmera. Lindões, lindonas. É muito bom ver vocês, né? Porque ficar ficando figurinha, eu vou comprar o álbum da Copa. Para ficar dando um álbum de Gestalt. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém mais vai aparecer? Dou-lhe três. Tirei a foto. Gente, muito obrigado pelo encontro. Foi maravilhoso. Obrigado demais. Até daqui a 15 dias. Valeu. É daqui a 15 dias. Boa noite, gente. Boa noite. Abração no coração. Boa noite. Boa noite, boa noite.